Olá, o livro de hoje é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. E esse foi o primeiro livro da Clarice Lispector que eu li. É uma autora brasileira, chegou da Ucrânia com 2 anos e viveu praticamente a vida inteira no Brasil, no Recife, depois adolescente veio para o Rio. Então ela é brasileira, né? E eu sempre vi muita gente citando Clarice Lispector, né, frases da Clarice Lispector, e eu não entendia muito bem, né, porque eu não tinha lido nada dela ainda. E lendo esse livro, que eu já ouvi dizer que nem é um dos melhores dela, mas eu entendi o porquê disso, porque eu anotei muitas citações e achei o livro fantástico. E talvez fosse o livro que eu precisasse começar a ler dela. Conta a história da GH, né? E a primeira curiosidade assim para mim é que não tem muitos ambientes, né? O livro a história inteira se passa praticamente no mesmo ambiente e sem personagens. Praticamente é uma reflexão dela sobre o momento que ela está passando e por consequência da vida dela, né? De certa forma. Então, dessas dezenas de citações que eu anotei dela, eu escolhi 3 para de repente comentar as minhas impressões. Uma eu coloquei no meu review do Goodreads, e eu vou começar por ela então, que é o seguinte: meu grito foi tão abafado que só pelo silêncio contrastante percebi que não havia gritado. O grito ficara me batendo dentro do peito. E aí, esse foi um dos momentos em que eu tive que parar e tomar um café e refletir sobre essa questão do grito, né? De que talvez o grito mais alto é o que não sai. E assim, muitos momentos da história, pelo menos pra mim, né, de muita profundidade, que te traz muita reflexão, sabe, sobre um monte de coisas. E ela fica oscilando, né, entre esse tipo de profundidade, e aí você acha que vai ficar tudo bem, e é uma melancolia, uma angústia durante a história. E aí ela começa a falar do Rio de Janeiro e fala de trabalho, de fracasso. E o fracasso foi a segunda citação que eu escolhi aqui, que é: nem todos chegam a fracassar porque é tão trabalhoso, é preciso antes subir penosamente, até enfim atingir a altura de poder cair. Ou seja, às vezes a sua vida tá tão, né, enfim, tão mal que nem para conseguir fracassar você não conseguiu subir o suficiente ainda, né? Então, enfim, essa foi um dos momentos porrada, fora reflexões ali da linha de raciocínio dela ao longo da vida, que eu também achei curiosa. E a terceira é onde eu acho que ela, talvez para mim, seja a melhor demonstração do que é a plenitude, né, para ela. Porque ela tá refletindo sobre a vida de uma barata e do quão plena uma barata pode ser, né? A vida de uma barata pode ser. Porque ela fala o seguinte: assim como houve um momento em que vi que a barata é a barata de todas as baratas, assim quero de mim mesma encontrar em mim a mulher de todas as mulheres. Então, ela está fazendo um paralelo, né, sobre como a vida dela
oscila e como às vezes ela tem dependências com outras pessoas, com outras histórias e de não conseguir ali viver né, o momento em que ela está passando e sempre com conexões do passado ou expectativas do futuro. E eu achei esse paralelo com a barata sensacional, porque a barata ela tá ali, ela é um universo particular, ok, mas um universo inteiro, né? Porque ela não precisa de muito mais coisas além da vida dela para viver. Ela vai vivendo. Então eu achei isso ótimo, né? Do quanto a existência de uma barata pode, né, trazer o sentimento de viver ali o presente e sem bloqueios com outras coisas que você principalmente não tem controle. Então, e poderia ficar aqui falando de um monte de outras situações que eu anotei e de reflexões que elas me trouxeram. Então foi uma leitura ótima, uma leitura com muitas pausas para café e para reflexões e para digerir, né, os momentos que ela fala, as coisas que ela traz, que ela, né, faz com que a gente reflita, mesmo que ela só esteja falando ali da vida dela. E recomendo muito, dei as 5 estrelas de 5 lá no meu review. Com certeza vou ler outros romances dela e foi uma grata surpresa. Eu gostei bastante. E é isso. Até o próximo vídeo.